Olá a todos e a todas que nos acompanham em nosso canal de aula de Direito, especialmente naquelas atualizações que fazemos sobre direito previdenciário. Em nossa última atualização, nós falamos do impacto da Lei 14.331 de 2022 nas perícias médicas previdenciárias. Hoje nós tentaremos falar um pouco sobre a perícia médica previdenciária e as doenças cardíacas. Antes de iniciarmos, gostaria de pedir a todos aqueles que nos acompanham que nos ajudem a fazer a sua inscrição em nosso canal, para que a gente possa melhorar o conteúdo de nossas aulas. Ficaria muito agradecido a todos que assim o fizessem. Bom, o nosso foco consiste nas enfermidades cardíacas que podem possuir relação com as causas direta ou indireta com o labor, ou seja, com o trabalho. Aquelas que podem ser desenvolvidas em virtude das condições de trabalho das pessoas, em outras palavras, que podem indicar que a chance de que as condições de trabalho possam gerar certas enfermidades cardíacas. Não necessariamente que seja algo que vai ocorrer. Contudo, existe esta chance de acontecer. No caso de ação judicial, o foco é apresentar um conjunto de provas capazes de convencer o juiz e o perito de que a condição em que se encontra o cliente ou o paciente foi motivo da enfermidade, bem como as condições de trabalho que podem ser agentes e ou causas de riscos para essas enfermidades. Existem várias doenças relacionadas a doenças cardíacas. Podemos citar aqui na CID-10, traço 120, angina pectoris, que é a angina cardíaca, também chamada de angina pectoris, que é aquela que tem como consequência uma dor no peito, a dor na parte frontal do coração, que pode irradiar para o braço ou subir para o pescoço. Esse sintoma é um sinal de que o coração ele está pronto para infartar. O infarto, se ainda não aconteceu, contudo, ele pode ocorrer a qualquer momento. Evidentemente, este sintoma ele pode ser ocasionado por situações que possuem relação com o labor, com o trabalho. No entanto, quem tem índices de colesterol elevados e não cuida da saúde, em geral, passa a acumular placas de gordura dentro das artérias, o que acaba dificultando o fluxo sanguíneo e pode ocasionar a angina cardíaca. E, além disso, outras enfermidades de natureza vascular, que, em determinadas condições laborais, podem ser causas da angina cardíaca na pessoa. Citamos também como exemplo a exposição da nitroglicerina e outros estéreos de ácidos nítricos, está lá na CID-10, traço X49, CID-10, Z57.5, que, em geral, ocorre em condições que vem a ocorrer em condições em setor industrial. Tá? Também a exposição a sulfeto de carbono
está lá na CID-10X49, CID-10Z575, no quadro 19, tá? A exposição a monóxido de carbono, CID-10X47, CID-10Z57, no quadro 17.1. Esses exemplos são situações em que pode gerar a enfermidade, especialmente em pessoas que trabalham como bombeiros. Podemos também citar o CID-10-121, que é um infarto agudo do miocárdio. Em todos esses casos, se o indivíduo não cuidar da angina, com o passar do tempo, o quadro pode chegar até causar um infarto agudo do miocárdio. O infarto, ele acontece quando a provisão de sangue para o músculo miocárdio fica abaixo do suficiente e ocasiona a morte de parte do coração. Se estiver em um nível grave, este infarto pode ocasionar o óbito da pessoa. Contudo, pode também acontecer que o indivíduo venha a escapar do infarto, permanecendo com sequelas graves, moderadas ou até mesmo leves, dependendo da extensão do infarto que ele sofreu no coração. No que diz respeito aos problemas com relação ao emprego, o labor e com o desemprego, está lá no CID-10 E56, a expulsão de nitroglicerina e azotos estéreos de ácido nítrico, lá do CID-10 X49, CID-10 Z57-5, expulsão de sulfeto de carbono, expulsão de monóxido de carbono, o CID-10-121, que é a doença cardiopulmonar crônica ou pulmonate. Essas condições em que um quadro clínico que o indivíduo possui, ao mesmo tempo, problemas de pulmão e do coração. Essas são condições que o indivíduo possui, certo? Ao mesmo tempo, no pulmão e no coração. Ou seja, é uma mistura entre enfermidade pulmonar e cardíaca. Por exemplo, dessa enfermidade cardiopulmonar crônica, ela pode ser ocasionada em virtude de uma complicação evolutiva de outras formas de enfermidade, como por exemplo, das pneumoconioses grave, tais como a silicose, que é uma enfermidade ocasionada pela inalação de poeira com a presença de sílica cristalina, que é uma enfermidade bem frequente em quem labora com jateamento que usa areia úmida ou seca, como abrasivo. Aqueles trabalhadores ou indivíduos que laboram em pedreiras, certo? Sem usar os EPIs, os equipamentos de proteção. Em outras palavras, podemos dizer que se o silicone se evoluir para um quadro mais grave, a pessoa vai passar a ter enfermidades cardiopulmonar crônica. Vale dizer que esta enfermidade, diferente das demais enfermidades, como já mencionada antes, a silicose é uma enfermidade cardiopulmonar crônica e que dela vem a ser uma condição que tem relação causal direta com o trabalho, com o labor. Assim é fácil provar o quadro e conseguir um benefício previdenciário. No que diz respeito à CID-10-146, que trata da parada cardíaca, a parada cardíaca ela faz com que o coração pare de efetuar os batimentos, abre aspas,
o que é denominado de medicina, dentro da medicina, como assistólia. Ou então ela passa a bater sem ritmo. Ela bate, ela até bate, mas sem ser possível bombear o sangue de forma adequada, que é chamado pela medicina de fibrilação. Nestes casos, se o indivíduo não for atendido de forma rápida e adequada, existem chances de que ele venha a um quadro de óbito. Ou então, caso ele venha a sobreviver, é possível que exista ou não sequelas, causando lesões cerebrais em virtude da ausência da circulação sanguínea cerebral. De modo que um paciente que venha a sofrer um AVC, que é o famoso acidente vascular cerebral, e possui lesão neurológica grave, e que esta lesão não possui causa neurológica, mas sim foi produto de uma parada cardíaca, pode ter relação com o ambiente laboral, com o ambiente de trabalho. Existem agentes que potencialmente são causadores de arritmia cardíaca. Lá no CID-19, aliás, o CID-10, Z57-5, que é a exposição a derivados halogenados dos hidrocarbonetos alifáticos, está lá no quadro 13. O que devemos entender é que, em relação à parada cardíaca, os problemas vinculados ao trabalho e com o desemprego, lá do CID-10, Z56, não são mencionados como possíveis fatores. Assim, não é certo afirmar que estes problemas foram causados direta da parada cardíaca. No caso de um quadro de arritmia cardíaca e que este quadro evolua para uma parada cardíaca de infarto, se pode fazer uso de tais problemas com relação ao emprego como possíveis motivos da enfermidade, né? Das arritmias, da CID-149, esses sintomas, ele é caracterizado pela ausência de ritmo dos batimentos cardíacos, seja de forma lenta, bradicardia ou acelerada, a taquicardia. Em geral, a arritmia, ela somente ocasiona o que denominamos de fibrilação atrial, ocasionando com que, ao contrário do coração fazer contração e relaxar, que é um movimento normal, ele fica tremendo, o que torna difícil a condução dos estímulos elétricos. O que vem dessa situação e pode existir causa laboral que podem gerar arritmia cardíaca na pessoa. Por fim, dizemos que os problemas com relação ao emprego e ao desemprego do CID-10 e 56 são tidos como agentes ou fatores de risco para algumas doenças do coração. Vamos listar algum desses quesitos relacionados lá no CID-10 e 56, suas alterações. CID-10 e 56 são denominados como outros problemas e ou não especificados relacionados ao emprego. CID-10 e 56, dificuldades físicas e mentais relacionadas ao trabalho. CID-10 e 56-5, adaptação ao trabalho. CID-10 e 56-4, desacordo com o patrão e colega de trabalho. CID-10 56-3, ritmo de trabalho penoso. CID-10 56-2, ameaça de perda de emprego. CID-10 56-1, mudança de emprego. E CID-10 56-0, desemprego não especificado. Como exemplo de tudo isso, nós citamos o quadro de um empregado que reside em uma cidade e é obrigado a se mudar para outra cidade, sob a ameaça de ser demitido.
Ocorre que este funcionário não tinha uma predisposição à enfermidade cardíaca e acabou infartando em virtude do estresse ocasionado pela alteração do trabalho obrigatório. Assim é possível aventarmos a hipótese do que diz respeito à CID-10 e 56.1, que possui um nexo com o infarto. Não esquecendo de que é fundamental ser informado, a pessoa se informar da portaria número 2309 de 2020 do Ministério da Saúde, que estabelece a lista de doenças relacionadas ao trabalho, a famosa LDRT, que contém ali uma tabela dispondo sobre os agentes e os fatores de riscos físicos, bem como os respectivos CID-10, e a enfermidade relacionada ao labor, e que, caso exista relação com o trabalho, é possível solicitar um auxílio doença acidentária lá no B91 ou uma aposentadoria por invalidez acidentária no B92 ou até mesmo um auxílio de acidente no B94. Caso não exista relação com o trabalho, é possível solicitar um auxílio doença previdenciária do B31 ou uma aposentadoria por invalidez do B32. Vamos ficar por aqui. Já se demanda mais de 16 minutos de conversação. Para não ficar cansativo, em uma outra oportunidade nós falaremos da situação do trabalhador rural e a dificuldade que ele tem em provar, a dificuldade probatória da condição de segurado especial. Forte abraço a todos e a todas. Esperamos ter contribuído com todos vocês e até uma próxima atualização. Abraços a todos.